Galerinha, o negócio é o seguinte, câmera escura, essa parte é uma parte muito bonita, porque remonta para algum uso primário. Né? A professora pede lá, traga uma caixa de sapato, traga um palito de dente, tesoura, papel vegetal, papel manteiga. Aí a professora manda a gurizada lá pegar a caixa de sapato, cortar o fundo e colar o papel manteiga, o papel vegetal lá no fundo, faz o furinho bem delicadamente com o palito de dente, lampam bem a caixa, tal, deixa ela bem escurinha lá dentro. Aí a professora desliga as luzes da sala, fecha as cortinas, abre só uma frestinha, né? E manda a gurizada apontar o orifício para a árvore que está bem iluminada naquele belo dia de sol. E as crianças, ao observar o fundo da caixa, ficam boquiabertas ao perceber que a árvore está estampada de cabeça para baixo no fundo da caixa, né? As crianças ficam malucas, elas olham para o orifício, não é possível. E olham lá e vê a árvorezinha de cabeça para baixo, papel vegetal. Aquilo é mágico, é um momento mágico. A criança não entende o que pode gerar aquela situação. Na verdade é uma explicação bem óbvia, né? É só porque a luz anda em linha reta. Então a luz que vem das raízes, da base da árvore, atravessa o orifício e por andar em linha reta atingem a parte superior da câmara. Os raios de luz que vêm da copa da árvore, por andar em linha reta, atravessam o orifício e batem na parte inferior da câmara. E já que os raios de luz andam em linha reta e são independentes, o que vai aparecer estampado no papel vegetal, papel manteiga, ou papel manteiga, é a imagem do objeto. Então cuidado, aquilo lá não é a árvore em si, né? É apenas a luz que sai da árvore, a imagem. O objeto é a árvore. Aí a gente chama de O, a altura deste objeto, a gente chama de I, a altura desta imagem. Chamando de P a posição do objeto, ou seja, a distância do objeto até o orifício, e chamando de P' a distância da imagem até o orifício, a posição da imagem, fica fácil, usando semelhança de triângulos, achar uma relação matemática entre essas grandezas. Observem vocês que esses ângulos são OPV, opostos pelo vértice, como todo ângulo OPV, são congruentes, ou seja, iguais. Pela maneira como eu desenhei a minha câmera escura, eu garanto a vocês que esses triângulos são isósceles, ou seja, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Todo triângulo que tem dois lados iguais tem os ângulos opostos iguais também. Então esse ângulo que é oposto a esse lado e este ângulo que é oposto a esse lado são iguais entre si. E este ângulo também tem que ser igual a esse aqui, por ser isósceles, por ter escolhido uma posição bonita para usar a minha câmera. E se este ângulo é igual a esse, e a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, então agora eu tenho certeza que esse ângulo é igual a esse, e esses dois ângulos também tem que ser igual àqueles dois ângulos. Ou seja, esses triângulos são semelhantes. Professor, não entendi. Se aqui é 30 graus, aqui é 30. Isso é óbvio, né? Isso é uma geometria ultra, mega, super básica. Retas que se cruzam, esses ângulos são iguais entre si e esses ângulos são iguais entre si, opostos pelo vértice. Bom, se aqui fosse 30, ia sobrar 150 para esses dois, né? 75 cada um, e o mesmo ocorreria com o lado de lá. Portanto, esses triângulos são obviamente semelhantes. E triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais, quer dizer que a base desse triângulo é proporcional à base desse, a altura desse triângulo é proporcional à altura desse, e por isso eu posso escrever I sobre O, a base do triângulo menor dividido pela base do triângulo maior é P' sobre P, a altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior. Só tem um probleminha. Para essa fórmula ficar poderosa, bonita, e para poder usar ela inclusive na UFSC, está faltando um detalhe. O menos, porque se o objeto está de cabeça para cima, o tamanho a gente diz que é mais. Mas se a imagem está de cabeça para baixo, o tamanho dela fica negativo, só para lembrar que ela está de cabeça para baixo. Já que esse é positivo e esse é negativo, ao dividir dá uma resposta negativa. Por isso eu vou colocar o menos lá do outro lado. Assim a fórmula fica mais poderosa. Professor, mas a apostila não trouxe o menos. O problema é deles. O problema é deles. A nossa vai ter o menos, que a nossa é mais poderosa. Tu vê, ele achou que no começo da apostila, tu tá muito fraquinho ainda para entender que de cabeça para baixo é menos. Pô, tá de sacanagem. Bota o menos ali que vai ficar muito melhor. E já completo ainda mais, hein? Já vamos deixar essa fórmula ainda melhor.
Se eu divido I por O e dá 5, qual é o significado disso? Que o I é 5 vezes maior que o O. Concorda comigo? Se eu divido isso e dá 3, qual é o significado? A imagem é o triplo do objeto. Não é isso? Se eu divido e dá 0,5, significa que o objeto é maior que a imagem. A imagem é a metade do objeto. Portanto, essa divisão I por O, a gente chama de A, de ampliação. Aliás, eu vou te confessar que esse A tem 3 nomes. Ou no vestibular aparece como ampliação, ou ainda aumento linear, ou ainda aumento transversal. Eu já vi questões falando nesses 3 nomes. Tu acredita, cara? Então tem, né, cada vestibular puxa para um nomezinho aí. Isso é o nome do A, é a letrinha A. Não custa a gente aproveitar e falar o nome das outras, né? O que é o O mesmo? Tamanho do objeto. Isso, a altura do objeto. Cuidado, hein? A altura do objeto. O I, o que seria? A altura da imagem, lógico, da imagem. Obrigado. Finalmente, P de... A distância do objeto. Isso. P de posição. Posição do objeto e P', posição imagem. Isso não seria posição da imagem? É, posição da imagem. Mas a vida passa rápido, a pouco como morto e nem sabemos, meu querido. Posição imagem. Pronto. Show de bola. Agora o detalhe, amigo, ó, nem sempre é uma câmera escura. Nem sempre é uma câmera escura, não precisa estar escuro. Já que a luz anda em linha reta, basta saber as dimensões dos objetos que eu quero comparar, a distância entre os objetos, saber que a luz anda em linha reta, traçar alguns raios, enxergar um triângulo semelhante e pau. É isso, fazer a proporção entre os seus lados. A câmera escura, na verdade, é um exemplo clássico de usar semelhança de triângulos em ótica. Mas já que a luz anda em linha reta, é só desenhar meu triângulo e usar minha matemática básica. E, aparentemente, nós vencemos uma aula, até falei um pouco mais do que deveria, me empolguei. Vou fazer o exercício que o amigo pediu e já vamos avançar para a última aula, aparentemente, da Física D. É isso aí. Já dei uma avançadinha, falei um pouco mais assim, sobre o que a apostila falou, pelo que eu vi, de fontes de luz, né? Ou será que era na aula anterior? Não, é isso mesmo, estamos bem na foto. A aula ficou bem mais completinha do que de fato a apostila trouxe, mas futuramente eu acho que em outras aulas a ótica vai retomar todos esses detalhes que eu falei, tá? Vamos lá então, podem preparar aí na página 11 a 0209. Prepara lá a página 11, 0209. Vou fazer essa questãozinha aí para aquecer. Deixa eu só cortar lá para ficar um pouco grande. Uma bela manhã para aprender física.